sentar um pouquinho para a gente falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Olá pessoal, estou muito feliz hoje. Estou com a arquiteta desse projeto, o projeto da Amarel, que vai ser a nossa capa da próxima edição, a edição 64. E Sandra Moura, dispensa apresentações, né? Com uma vasta experiência em vários projetos, tanto de interiores como de arquitetura. E ela vai falar um pouquinho para a gente desde o início desse projeto. Então, Sandrinha, muito obrigada por você estar aqui. A oportunidade de estar aqui partilhando com vocês um pouco da nossa experiência. E eu começo te perguntando, a Amarel é uma franquia, né, de modulados, e normalmente toda franquia tem regras, tem alguns guias, né, que você precisa seguir. A Amarel te deu esse norteamento ou você teve mais liberdade? Eu posso dizer a vocês que existe uma expressão que nós amamos em arquitetura que se chama liberdade, né? E a Amarel, ela nos deu esta possibilidade da gente ter um entendimento do que seria apresentar um trabalho de uma maneira diferenciada. E também eu acredito que o casal, né, o Daniel, ele também deu esta condição da gente poder mostrar um trabalho, porque quando foi apresentado este trabalho para Daniel, o único pedido do Daniel foi fazer uma garagem subsolo, porque realmente era importante você abrigar os veículos e ter eles mais protegidos das intempéries. Mas o interessante é que a gente não conseguiu fazer uma garagem normal, né? Porque a gente fez uma garagem lounge. Então você vê que teve todo um conceito de um artista fazendo um mural ali naquela área. A gente também vazou, porque o interessante é que nós vazamos a vegetação do subsolo, pegando até o primeiro andar. E se você percebeu, o que a gente tem ali são uns 60 centímetros. Então você imagina que com o mínimo a gente consegue fazer o máximo. A gente consegue explodir de luz um espaço. Por exemplo, eu tenho certeza que esse espaço aqui, ele só se utiliza da iluminação artificial depois das 16 horas, porque você tem uma claridade. Outra coisa, a gente prezou também pela entrada ter um pé direito duplo, depois você tem um pé direito de mais de 3,5 metros, porque você tem toda a parte de instalações. E o que ele me pediu também, porque na realidade eu queria deixar tudo com a cubeta aparente. E ele pediu assim, não, Sandra, na parte do showroom, vamos deixar ter o fechamento e ter um forro acústico, e no primeiro andar, onde está a parte dos escritórios, aí você pode deixar realmente o edifício todo aparente, né? E nessa possibilidade eu conversei também com quem montou a parte da iluminação, o Daniel, e eu falei para o Daniel, olha, eu quero apresentar um tipo de iluminação aqui, mas eu quero que seja algo como se fosse mais artístico e que tivesse as canaletas em forma de um desenho mais diferenciado. Então nós montamos o desenho e foi indo e voltando vários desenhos até a gente chegar a uma composição que ficou assim super interessante, inusitada, que a gente conseguiu ter um recurso de iluminação artificial, mas dentro desse recurso de iluminação artificial nós fazermos algo diferente, algo inusitado, né? Você falou a respeito dos pilares que você quis manter aparente, as cubetas, o recuo, né, para o jardim ser um pouco, né, para isso, mas pequeno, foi contínuo. Mas ser contínuo. A fachada, que é em estrutura metálica, veio também através desse conceito, onde entra o que a maioria das pessoas tem dúvida, né? Onde entra o sustentável. O tempo realmente ajudou, foi mais rápido. Conta um pouquinho desse processo na escolha da estrutura metálica. Por exemplo, qual o conceito que você tem aqui de dizer que este aqui é um tipo de arquitetura sustentável? Primeiro, você tem o espaço banhado com muita iluminação natural. E essa iluminação natural, você cria uma possibilidade nos espaços de você ter artificial com o tempo mínimo possível de uso
e para aquelas pessoas que estão aqui. Você sabe que existe uma história do bem-estar. Então, na realidade, nós fazemos arquitetura, o que existe é que a maioria dos arquitetos que eu falo do mundo, eles têm a maior preocupação em privilegiar o sentido da visão. Então, nós arquitetos, nós sempre nos agradamos de uma obra de arquitetura quando a gente faz e essa obra de arquitetura, ela está simplesmente dando a prioridade ao sentido da visão. Só que a gente esquece, a gente precisa trabalhar mais de uma maneira humanística, por isso que eu comentei com você que eu vou fazer uma pós de psicologia positiva, exatamente para fazer esse link da arquitetura sustentável com o ser humano e deixarmos os edifícios mais humanos. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui habitando esse espaço, elas têm muito mais prazer em trabalhar em um espaço que tenha ela consegue enxergar uma vegetação, ela tem mais claridade no espaço, ela tem um pé direito que lhe dá uma sensação mais agradável de espaço. Então isso aí faz com que nós verdadeiramente nos empenhemos numa arquitetura, na busca de uma arquitetura que seja uma arquitetura mais diferente, uma arquitetura que a gente privilegie o humano. E na hora da história da fachada, isso aí foi uma coisa interessante, porque eu tinha apresentado para o Daniel uma fachada um pouco mais diferente, que era uma fachada em que eu queria colocar realmente vegetação natural aí. Eu ia procurar um tipo de vegetação que se adequasse a ter um sol poente a partir das 14 horas e ter uma intensidade maior solar. E quando eu apresentei, ele tomou um susto, ele disse: Sandra, Sandra, menos, não vem com essas loucuras não. Eu disse: não, mas não se preocupa, porque a gente pode colocar a irrigação toda ela automática. Hoje em dia a gente faz um mínimo jardim, a gente faz a irrigação toda automática, você não vai se preocupar, a podagem é fácil de fazer. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E minha vontade, na realidade, era de dar uma representatividade ao conceito da obra. E eu acredito que quando a gente tem algo para falar para as pessoas, até aquele livro que tem do filósofo Alan Bott, ele fala sobre a arquitetura da felicidade e ele imprime uma coisa que é muito interessante, que ele diz: os edifícios têm algo para falar para você. Então, quando a gente coloca e a gente está consciente do nosso trabalho e do que nós podemos imprimir e entender aquela pessoa, a história daquelas pessoas e imprimir isso em um projeto de arquitetura, isso para mim, eu consegui chegar a exatamente o que eu estava querendo. Então, eu acho que isso aqui coroa essa fachada, exatamente o meu entendimento da história do casal, deles virem do interior do estado e terem passado por muitas atribulações na vida. E eu vi o chique-chique, que é a vegetação que existe no interior do nosso estado, muito no sertão, e que ela consegue, o que ela tem de água, ela consegue absorver e ter nas suas raízes, e ela ainda serve de alimentos para o ser humano e para os animais. É um exemplo de resistência, totalmente, né? Resistência, resiliência. Então, o que é que eu pensei? Quando eu fiz aquele trabalho, quando nós fizemos aquele trabalho, colocamos essa vegetação, o chique-chique, e eu dei o traço como sendo um traço que lembrasse a história deles na fachada. Então isso se tornou único, isso se tornou muito especial. Então é uma arquitetura que eles olham e dizem: isto me representa. E aí eu te pergunto, Sandrinha, eu estou falando isso, gente, porque a intenção é que esse projeto se torne referência para todas as lojas Marel do Brasil inteiro. E aí eu te pergunto se já estão pensando nas possibilidades dessa individualidade estar
nos outros estados, né? Quando chegar no Rio Grande do Sul, quando chegar em outras regiões. Isso já está sendo elaborado? Não está ainda sendo pensado, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, gente, nós somos no Brasil. Eu acho que cada um na sua região, traçando e vivendo as suas memórias e as suas histórias. Eu acredito que o povo brasileiro como um todo é um povo que ele é resistente, é resiliente, né? E que quando a gente conta uma história de resiliência e que as pessoas se identificam com ela, porque na realidade não é o nordestino que vai se identificar. Na realidade são várias pessoas que olham para aquilo e se identificam. Então ele é muito puro, ele é muito verdadeiro. E eu só acredito que uma obra, ela só pode ser universal quando ela tem as suas raízes locais. Então isso aí é uma raiz muito brasileira. Está no nosso sertão, mas poderia estar em qualquer outro lugar. Imagine isso no deserto da Califórnia, no Atacama, né? No México, podia estar em vários lugares do mundo e essa obra, ela representaria uma obra universal. Entendi. Então, é muito mais do que Nordeste, é muito mais do que Brasil, né? É algo que é resistente para o mundo em que vivemos. Maravilha. E voltando um pouquinho nesse processo, né, de que você disse, foi mostrando vários esboços, vários desenhos. Em que momento vocês realmente decidiram, vai ser exatamente isso? E se teve alguma dificuldade, alguma coisa no meio do caminho? Me fala sobre o processo da obra. Na realidade, nós apresentamos um primeiro projeto, que esse aí era uma fachada viva. E nessa primeira fachada viva, ele ficou um pouco resistente. E eu disse, pronto, já que eu não pude colocar essa vegetação na frente, eu vou ter como referência a vegetação, vou fazer um trabalho artístico e a gente vai trabalhar em cima com a estrutura metálica. Que é o que a gente vê aqui. Exatamente, essa parte de estrutura metálica. Então, na realidade, nós tivemos só 2 estudos. O primeiro estudo, que foi um estudo trabalhado com a fachada, a vegetação viva, e o segundo estudo trabalhado mais de maneira artística, e quando o Daniel olhou, é como se ele tivesse se identificado. É feito há 20 dias atrás, a gente vai fazer um trabalho para um casal também. E quando a gente apresentou o trabalho e eu contei a história do significado, eles também têm alguns anos de trabalho, ele chorou. Eu achei assim uma coisa tão linda, aquela lágrima ali representou assim, poxa, como é verdadeiro o que nós fazemos, né? Como é algo que sensibiliza o ser humano, e a gente sabe que quem vai viver aqui e quem vai habitar o espaço são as pessoas. Então as pessoas precisam se sentirem bem no espaço e precisam se identificarem no local, né? Então você entrar no espaço e se identificar com ele. Então é algo que é muito importante. Por isso que eu digo a importância de o arquiteto sempre pensar em conceituar, e quando ele conceituar, ele pensar no humano e não na obra de dizer, porque isso vai acontecer. É igual a história do dinheiro. Quem vem primeiro? É o trabalho ou o dinheiro? Primeiro é o trabalho, primeiro é o prazer, é a paixão, é a ética que você tem em fazer o trabalho. Aí depois vai vir o dinheiro, sem dúvida. Mas primeiro as pessoas, depois as coisas, né? Exatamente, porque o ser é muito mais importante, né? Então a gente precisa ter a certeza da finitude da nossa vida para a gente saber verdadeiramente o que a gente deve priorizar ou não. Maravilha, fechou com chave de ouro. Gente, se quiserem saber um pouquinho mais sobre esse projeto, a gente vai estar com a matéria impressa na próxima edição da revista E aí você vai poder ver mais ângulos, ver algumas fotografias, quem sabe alguns esboços. A gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês. E agora, curtam as imagens, veja todo o material que a gente está realmente preparando para a próxima edição e para esse vídeo que é só para você.
We've shared dreams under open skies. We've loved far and we've traveled wide. The best is yet to come. We danced out late in the pouring